coração. Olha, gente, hoje eu vim falar sobre se assumir. Assumir quem você é para sua família, amigos, sociedade. E assim, gente, falar sobre isso é bem tenso e complicado. Por quê? Tudo depende de quem você e de como é o lugar, o local, como são as pessoas que você convive. Então, por exemplo, se você convive numa família que tem a mente aberta, uma família que te acolhe, que te recebe bem, uma família com que você conversa sempre, é muito mais fácil para você se abrir, se assumir, do que uma família com quem você não consegue conversar, ou com quem você tem muitas brigas, ou que você perceba que é uma família preconceituosa. Ninguém está livre de ter uma família preconceituosa, entendeu? As famílias mais tradicionais, as menos tradicionais, nós temos preconceito, tá? Alguém da sua família tem algum tipo de preconceito. Seja alguém próximo, alguém afastado de vocês, sempre vai existir. Por quê? Porque o preconceito está enrustido na sociedade. No Brasil e no mundo, gente. Ainda existem países que proíbem a homossexualidade como um todo, entendeu? É proibido. Então, assim, nós vivemos num país onde há muito preconceito, porém, existem famílias que aceitam e apoiam os seus entes queridos e acolhem muito bem, independente da sexualidade deles. Então, assim, para se assumir, a primeira coisa que você tem que pensar é: será que eu devo fazer isso? Será que realmente a minha mãe vai aceitar, o meu pai vai aceitar, ou sei lá, quem tá mais próximo de você vai aceitar, meus amigos vão aceitar? E assim, você tem que querer fazer isso. Você tem que querer se assumir para essas pessoas. Você não pode simplesmente chegar e se assumir por pressão, nem nada disso. É tão ruim quando você faz essas coisas sob pressão, que talvez você não esteja pronto para isso, para fazer isso. Não foi uma escolha sua quando você faz sob pressão. Então já não é legal. Então você não pode fazer nada por pressão. Nem se assumir, nem não se assumir. Então, assim, não necessariamente você precisa se assumir, em primeiro lugar. Você tem que saber que você pode viver sua vida individualmente, porque é uma escolha sua isso. Não é uma escolha, você nasceu assim e é isso, entendeu? Você tem que se aceitar. Em segundo lugar, caso você seja dependente da sua família e você sinta que eles não vão aceitar por qualquer situação que seja, protele, entendeu? Não fale. É melhor você não falar e continuar vivendo isso um pouco mais retraído, um pouco mais pra você, mesmo que isso seja ruim, né? Porque é sempre ruim a gente viver no escuro, né? Ou viver duas vidas, ou etc. Porém, quando você tiver a sua independência, você vai poder fazer o que você quiser e você vai poder falar o que você quiser, entendeu? Para essas pessoas. Porque você não vai depender mais deles. Eu digo isso porque, gente, a gente tem tanto LGBT em situação de rua. Por que é expulso de casa? Entendeu? Jovens, sabe, de 14, 15 anos. Que você fala, poxa, meu, olha o que leva um pai e uma mãe que criou, gerou, educou um ser humano a simplesmente dizer, por conta da sua sexualidade, você está expulso de casa, sabe? O que leva... Que tipo de pessoa é essa? Eu não consigo compreender e entender. Entendeu? Então, se essa pessoa que está em situação de rua por conta desse motivo, é claro que existem outros motivos também para uma pessoa estar em situação de rua, não existe só esse motivo de sexualidade, tá?
Porém, assim, se for por esse motivo, essa pessoa poderia ter segurado um pouco mais, entendeu? Então, assim, eu acho que, e deixando claro aqui que é a minha opinião, eu acho que ninguém é obrigado a fazer nada, nem se assumir, nem não se assumir, entendeu? Você tem que ir no seu tempo e pensar bem antes de fazer, entendeu? Existem pessoas maravilhosas, famílias maravilhosas que acolhem seus filhos. Mas eu acho que isso é um privilégio, gente. Porque a partir do momento que você se assume, a gente tem que entender esse ponto. Eu me assumi pra mim. Eu sei o que eu sou. E é isso, ponto. Você assumiu pra você, daí você fica num dever, numa angústia de falar com as pessoas que você ama. E às vezes isso não necessariamente seja o que deve ser feito no momento, entendeu? Se existem famílias que apoiam independente de qualquer coisa, existem famílias que não vão apoiar. Por mais que você tenha uma ótima relação com seu pai e com a sua mãe, você não sabe o que ele, no fundo, vai sentir. Então, assim, existe aquela família que vai te aceitar e vai te acolher, mas existe aquela família que vai te jogar fora, vamos dizer assim, como se fosse descartável, entendeu? Simplesmente por um fato que é uma parte de você, entendeu? Porque a gente tem que entender que a gente é muito mais do que isso. E é muito difícil para as pessoas entenderem isso hoje em dia e, assim, você tem que compreender, talvez, porque você tem que ser superior a essa situação. Você vai ter que ser superior. Então, assim, se você quer falar, você precisa, fale, entendeu? Se você se sente confortável em falar, fale. Não segure, entendeu? Mas se você sabe que você precisa daquela casa ou daquela pessoa na sua vida por um pouco mais de tempo, espere, entendeu? Quando você tiver sua individualidade completa, entendeu? Quando você estiver trabalhando, quando você já tiver seu lugar, entendeu? Você fala. É muito mais seguro, eu acho. E isso é uma opinião minha. Talvez não sirva pra todos, entendeu? Eu acho que é assim. Eu queria falar também de uma coisa que é muito importante. Pra quem vai se assumir, entenda que não é de uma hora pra outra que sua família vai entender, ou compreender, ou aceitar, ou achar que isso tudo que tá acontecendo vamos dizer assim, que normal para eles, entendeu? Pra gente, a gente sabe que é algo normal, entendeu? Eu tenho uma escolha e isso é uma escolha que não foi nem porque você quis, porque a gente não simplesmente escolhe, né? A gente não simplesmente fala assim, cresci, agora eu vou ser gay, vou ser lésbica, vou ser bi, não. É uma coisa que a gente nasce assim. Então, o seu pai, a sua mãe ou aquela pessoa importante pra você, ela precisa de tempo também pra entender isso, compreender isso. Então, vai ser estranho, entendeu? Não vai ser assim, tipo, mãe, eu sou bissexual e é isso. Daí, no outro dia, no dia seguinte, você já começa a falar tudo. Não vai ser assim. Por alguns dias, talvez vai ser estranho, por algumas semanas. Se não for assim, se você tiver uma família muito boa, você vai falar e vai ser assim, meu, tamo junto. Mas vai ser muito difícil, assim, na maioria das vezes. Então, gente, na minha opinião é assim. A minha opinião é a seguinte, você vai fazer o que você estiver seguro pra fazer. Não faça no desespero, não faça se for pressionado, entendeu? Porque sob pressão não é bom você fazer nada. Se você foi pressionado, se você não tem certeza, se você não confia que você vai ser aceito, não faça por impulso, entendeu? Aguarde, espere, entendeu? Eu sei que o sofrimento, aquela angústia, é grande, entendeu? Mas eu acho melhor você segurar isso pra você estar seguro de si,
no momento que você falar e vai ser muito mais fácil compreender para as pessoas, entendeu? Se você já estiver no seu lugar, a pessoa vai chegar pra você e vai falar, não vai ter o que falar. Não vai ter a sua mãe falando assim, não, eu não quero um filho gay, eu não quero uma filha lésbica. Ué, mas eu tenho a minha vida, eu trabalho, eu moro na minha casa, eu pago as minhas contas. Ela não tem nada a ver com a sua sexualidade, entendeu? E isso passa por uma fase muito ruim, porque os pais esquecem de criar o filho para o mundo, entendeu? Criam para eles. Então, assim, a gente tem que entender que a gente é do mundo. Então, a partir desse momento que você se assume e fala para seu pai e para sua mãe, você tem que fazer com que ele entenda que você não é uma... Você o ama, você tá ali por ele e ele tem que estar ali por você, porém, são pessoas diferentes, com vivências diferentes, que vão ter opiniões diferentes e tem sua sexualidade definida e é diferente. Então isso vai ser complicado, porém é algo que terá que ser aceito, entendeu? É algo que terá que ser imposto, porém não precisa ser de uma hora para outra, não precisa ser de forma brusca, não precisa ser numa briga, porque isso pode acontecer, tá? De você se sentir pressionado e falar assim, sou sim, isso e aquilo. Não precisa, entendeu? Então pare e pensa. E assim, não é uma regra, tá, gente? Você não precisa falar em algum momento. Em algum momento da minha vida eu vou ter que falar. Não. Isso não precisa ser dito, entendeu? As pessoas têm que entender que a individualidade é muito importante. Então, quando você está seguro de si, você consegue ter noção e você consegue segurar a sua individualidade com muito mais poder, muito mais certeza. Entendeu? Então, não fique à mercê dos outros ou pensando o que os outros vão achar, porque tal pessoa não vai mais falar comigo, porque minha mãe vai me bater, porque pode acontecer, entendeu? Então, você tem que ponderar, você tem que pensar, você tem que refletir. Não adianta fazer nada por impulso, gente. Nada nessa vida a gente pode fazer por impulso. E é isso que eu gostaria de falar pra vocês hoje. Tô com muita dor de cabeça, mas eu vim fazer esse vídeo pra falar pra vocês. Eu não tive um momento onde eu me assumi bissexual, nem nada. E assim, eu acho que não teria problema também na minha família, porque eu tenho um irmão que já se assumiu gay. Já foi difícil, mas assim, eu acho que eu não preciso falar, entendeu? Não é algo que eu preciso falar. Sobre a minha filha tem 11 anos. Falar sobre sexualidade com ela, que é uma criança ainda, é um pouco complicado, mas já é falado. Em relação ao mundo LGBT, ela entende já o que é. Eu vou mostrar ela pra vocês qualquer dia, vocês vão entender como ela entende e como ela compreende, tá? E assim, a partir do momento que eu achar que é a hora, eu vou conversar com ela sobre a minha sexualidade. Porém, eu acho que é bom ela saber o que ela sabe hoje, que é um todo. Sobre a diversidade, sobre o que pode acontecer, o que pode existir. Então, assim, eu falo muito com ela sobre isso, tá? E um beijinho pra vocês. Muita paz, muita luz essa semana, que seja maravilhosa pra todos nós. E é isso, Titia Lala tá aí na área de novo. Beijo.